tanto na plataforma quanto no meu computador. E aí, se der o problema na plataforma, é só me solicitar que eu tenho o vídeo gravado aqui no meu computador, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós fizemos uma revisão na aula passada, né? Na terça-feira aproveitei como a gente tinha alunos novos, eu aproveitei para poder sanar as dúvidas, que eu percebi que tinha bastante gente com dúvidas. Espero que tenha melhorado um pouquinho a situação aí de vocês, tá? Então, hoje nós vamos entrar com conteúdo novo, caso vocês não estejam com muitas dúvidas, tá? Lembrando que amanhã a nossa aula extra já está agendada aí no calendário de vocês, já deve estar aparecendo aí para vocês, aula extra. Que aí quem quiser participar vai ser das 19 às 20h30, tá bom? Então 1h30. Se a gente conseguir terminar antes, beleza. Se não conseguirmos, a gente fecha essa 1h30 aí para poder ver se a gente consegue sanar o máximo possível das dúvidas, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar gravado, e aí quem quiser, precisar, pode assistir novamente para sanar as suas dúvidas, tá bom? Bom, vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre, dar continuidade ao CSS e ao formulário, tá? Na semana passada nós fizemos uma aula de formulário, onde vocês criaram lá, viram as opções de formulários, né? E hoje nós vamos ver como fazer esse site aqui. Tá? Peraí, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem assistir. Ok? Então, esse aqui é o site que nós vamos trabalhar hoje, tá? Esse site eu dou aula também no Senai, tá? No curso de programador web. Então, isso aqui é para vocês verem, vocês nesse momento estão tendo o mesmo padrão de qualidade, tá? Dos cursos do Senai. Eu sou professor de lá também, então o mesmo conteúdo que eu estou utilizando lá, eu vou utilizar aqui com vocês, para vocês poderem ter uma aula de qualidade, tá? Então, olha só, esse aqui, eu fiz essa aula com os meus alunos na semana passada. Como a minha semana foi meio corrida, não deu tempo de trocar aqui o logo lá do curso, dessas coisas, então eu peço desculpa por isso, tá? Aqui nós temos um menu. Na aula passada, na aula retrasada, nós utilizamos o menu na horizontal. Hoje nós vamos utilizar o menu na vertical, tá? Então aqui nós temos um menu com um efeitozinho aqui, ó, quando você passa o mouse em cima, né, acende o botão e a setinha do mouse muda também de seta para uma mãozinha aqui para você poder clicar em cima, ok? Notem que a imagem aqui também, ela está com uma sombra, tá? Não é uma borda, é uma sombra, tá? Que eu vou ensinar vocês a também utilizar essa sombra. A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, esse logo aqui lá da outra escola, ele também está com sombra, mas ele tá, além da sombra, ele tem uma legenda aqui, ó, no meio da imagem. Tá? Que eu vou ensinar vocês a como fazer isso hoje, tá bom? Então nós temos aqui também uma legenda aqui dentro da imagem, tá? Então é isso que nós vamos ver hoje. Claro que essa daqui é só a página inicial, tá? Na verdade o site tem mais de uma página, então nós vamos fazer uma parte hoje. Na próxima semana, na terça-feira, nós vamos fazer a segunda parte. Se der tempo, a gente termina na terça, se não, na quinta-feira a gente fecha, tá?
até porque quinta-feira que vem é a nossa última aula dessa disciplina, tá? Então, preciso fechar esse conteúdo até quinta-feira. Então, vamos lá. Então, o site é isso aqui, ó. Na primeira página, nós temos aqui o logo da empresa, com o nome, é uma imagem, né, de um evento que estava ocorrendo lá. E aqui algumas informações sobre a empresa. Aqui nós temos o menu lateral, tá? Então, a página inicial é a página que nós estamos. Quem somos eu não coloquei, tá? Tá desativado. Cadastro, quando você clica, abre aqui essa outra página, tá? Que também tem um menu lateral e aqui tem um formulário que, se você observar, esse formulário, quando você passa o mouse sobre o formulário, aparece uma sombra aqui em volta do formulário, fazendo com que o formulário se destaque. Olha o efeito que dá. Tá? Então, dá um efeito assim bem... parece que o formulário, se você observar direitinho, parece que o formulário passa a flutuar quando você passa o mouse em cima. Tá? E eu fiz esse mesmo efeito aqui, eu fiz nas inputs do formulário. Então, se você passar o mouse aqui, ó, ela muda de cor e coloca uma sombra. Tá vendo? E a outra coisa que eu quero ensinar para vocês hoje tá vendo que as inputs estão com as bordas arredondadas? A sombra também está com a borda arredondada. Tá vendo? Então, também vou ensinar vocês a fazer esse arredondamento de borda. Isso serve tanto para input, quanto para imagem, quanto para tabela. Tá? Você pode fazer esse arredondamento aqui em qualquer objeto. Tá? E vou ensinar um outro campo que faltou para o formulário, que é esse outro campo aqui, ó. O sexo aqui, eu coloquei, ao invés de eu colocar um input para você digitar, ou rádio, ou checkbox, eu coloquei aqui, ó, uma caixinha de seleção, tá? Para você poder selecionar. Beleza? Então, vamos ao código, tá? Aí na terça-feira nós vamos ver galeria, essa daqui, tá? Então, quando você passa o mouse em cima, ele vai aumentando. Beleza? E o outro formulário de contato eu não cheguei a fazer. E localização. Tá? Localização eu acho bem importante quando você vai montar um site de uma loja, de uma empresa. A pessoa quer saber como é que faz para chegar nessa empresa. É só você clicar em localização, vai aparecer aqui, está com o endereço da escola, tá? Lá do Colégio Realengo. Então, Marechal Soares de Andréia, número 90, Realengo, aparece aqui, tá? A localização do colégio. Então, vamos agora aos códigos. Tá? O primeiro código que nós vamos ver é o código, que é esse aqui que eu chamei de tabela.html, que é o código que faz a página principal, que é essa página aqui, a página inicial, tá? Então, vai aparecer a imagem aqui, o logo, o menu, essa figura aqui e esse texto que eu estou colocando aqui do lado. Pode ver que o texto ele está alinhado à imagem, tá? Então, a imagem está cortando, estourando aqui o texto, mas ela fica alinhadinha para poder ficar direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Abrir o código aqui HTML, head para abrir o cabeçalho do site. Dentro do cabeçalho, criei aqui a tag title. Vou mostrar para você, José, em relação às tags que não precisam fechar, tá? Vou tentar comentar aqui para você. Então, por exemplo, aqui a tag title eu preciso fechar dessa forma. As tags que eu não preciso fechar, que são essas aqui, ó, por exemplo, a tag link rel eu não preciso fechar, então eu posso colocar essa barra aqui no final, que eu estou indicando que ela está sendo fechada, ou se eu deixar sem nada também vai dar no mesmo, tá? Não vai dar problema, você pode ficar tranquilo, ok? Então, só retomando aqui, meta charset, que é utilizada para configurar a acentuação ortográfica, tá? Eu vou botar aqui um comentário aqui, configura
a acentuação ortográfica. Ok? Então, o texto, eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês. Ele já vai com esse comentário. Link real. Eu estou estabelecendo um link de relacionamento com CSS Style Sheet, que quer dizer folha de estilo, tá? Do tipo texto em CSS, e aqui no href eu estou colocando o endereço, tá? O nome do arquivo com as configurações do CSS. Então, link rel, style sheet, type text /css, href, desculpa, igual a style underline tabela.css, ok? Esse tipo de relacionamento aqui que eu estou estabelecendo, nós chamamos de relacionamento externo, tá? Relacionamento externo. Vai ter um outro arquivo aqui do formulário que eu vou mostrar para vocês um relacionamento interno. Todo o CSS vai estar dentro do mesmo arquivo, então chama-se de relacionamento interno. Esse outro link rel aqui, que vocês estão vendo, é um link de relacionamento, mas ele é um link utilizado para colocar um ícone no seu navegador. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Esse site aqui, ele está com esse íconezinho aqui da bolinha. Por que ele está com a bolinha? Porque a imagem do favicon, eu acho que eu não baixei aqui para o meu computador. Deixa eu ver se eu baixei. Eu baixei, mas eu substituí. Espera aí. Cadê favicon? Deixa eu procurar ele aqui. Aqui, favicon. Deixa eu abrir aqui para ver que ícone é esse. Carregando. Vê se vai dar para perceber que ele é tão pequenininho. Aqui, esse aqui é do Senai, tá vendo? É do Senai. Então, eu vou tirar aqui, porque tem dois favicon aqui. Então, eu vou colocar aqui, vou botar o nome favicon 1 e vou salvar. E aqui no código, eu vou fazer essa alteração aqui, ó, favicon 1. E vou salvar. Agora, vamos atualizar aqui a página para ver. Daqui a pouco ele termina de carregar e aí aparece. Aquele favicon ICO é para você colocar a imagem aqui, ó, tá vendo? Do lado do nome do seu site, tá? Eu estou chamando meu site, aqui é o título de tabela em HTML, e aqui eu estou colocando um íconezinho do Senai. Só que ele não está funcionando aqui, provavelmente porque eu baixei ele da internet e não descompactei, mas tudo bem. Depois eu não desbloqueei, desculpa. Tá bloqueado, tá vendo? Cliquei com o botão direito em cima, cliquei em propriedades, vou desbloqueá-lo aqui. Mas depois a gente vê isso com mais calma, porque senão a gente vai perder muito tempo. Retornando. Então, o link rel, shortcut icon, é para você colocar um ícone, tá? Lá na barra de títulos do seu site. href é o local onde está a imagem. Tá. Achei, tá vendo? Até eu às vezes me confundo, para vocês verem que é normal. Por que ele não apareceu lá do Senai? Porque eu estou utilizando um favicon que está dentro da pasta imagens. E eu não fui na pasta imagens, tá? Aliás, essa pasta, deixa eu ver se tem essa pasta aqui, imagens. Tem. Pasta imagens.
Tem aqui, cadê o favicon? O favicon não está aqui dentro, tá vendo? Então tem que jogar o favicon aqui para dentro, na pasta imagens. Só que esse favicon aqui é o... tá aqui, a Senai. Então agora sim. Agora eu vou tirar esse 1 aqui. E salvar. Agora vamos atualizar para ver. Agora já apareceu lá, tá vendo? O íconezinho, o logo do Senai, apareceu aqui do lado do nome do arquivo, tá? Lá na barra de títulos. Então, essa linha aqui é para colocar ícone na barra de títulos, tá? Vamos lá, coloca ícone na barra de títulos. Prontinho. Fechei o cabeçalho, tá? Abri o corpo do site com a tag body. Criei uma tabela. Essa tabela, border 0, significa que ela não vai aparecer a borda da tabela. Width 90%, significa que ela vai ocupar 90% do tamanho da minha tela, tá? Então, se a minha tela tiver, vamos botar um exemplo, 1000 pixels, essa tabela vai ocupar 900 pixels, tá? Esse é só um exemplo. Cell spacing, relembrando, cell spacing, tá? A tabela, ela funciona basicamente como a tabela do Excel. Então, ela tem as células. Spacing é o espaço entre cada célula, tá? Quando você coloca 0, significa que você não quer que tenha espaço entre as células, tá? Cell paging, cell de célula, paging, eu já expliquei isso aqui na nossa aula. Paging é utilizado para afastar nas 4 direções. Então aqui, como está 0, vai ficar tudo coladinho. Se eu colocar cell paging igual a 1, 2, 3, 4, 5, ele vai afastar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então as células vão ficar uma sem encostar na outra, tá? E Align Center, eu estou alinhando a tabela no centro, tá? Então, essa tabela vai ficar no centro da minha página. Como eu estou utilizando somente 90% do tamanho da página, vai acontecer isso, ó. Eu estou usando uma cor no fundo do site, que é esse azul aqui mais claro, e a minha tabela está com esse tom de azul mais escuro, tá bom? Vamos lá. Na linha 9, eu estou usando a tag TR, que é para abrir linha, tá? Eu expliquei isso na aula de tabela. TD, table, abre a tabela. TR, abre a linha, tá? Desculpa, abre a linha. E a TD, abre a coluna, tá? Então, TR, abre a linha na vertical. TD, abre a coluna. Desculpa, ao contrário. TR abre a linha na horizontal, perdão. E TD abre a linha na vertical, tá? Então, abre uma coluna. Então, essa TR, eu estou usando o atributo rate, que é colocar altura na tabela. Então, essa linha, ela vai ter uma altura de 100 pixels, tá? Aqui, eu estou criando a primeira coluna. Essa coluna, eu estou mesclando, tá? Nós só vamos utilizar a mesclagem quando a minha tabela tiver mais de uma coluna, tá? Então, se tiver uma coluna só, não tem porquê, não faz sentido você mesclar uma coisa que já é única, né? Então, eu utilizo o atributo colspan, tá? Col de coluna, expand, expandir. Eu estou expandindo a minha coluna para 2. Então, ao invés de ser 2 colunas separadas, eu estou juntando as duas, ocupando o espaço de 2 colunas, tá bom? Align Center, estou alinhando ao centro. Aqui eu estou usando a tag Figure, tá? Essa tag, ela é utilizada para você
eu poderia colocar pura e simplesmente o IMG, tá? Só que se eu colocasse o IMG, o Figure Caption, que é essa legenda aqui, ó, que eu falei que ia ensinar para vocês a colocar, essa legenda na imagem, ele só funciona, então, o Legend é esse Figure Caption aqui, tá? Ele só vai funcionar se estiver dentro da tag Figure, tá? Aqui eu posso tirar esse espaço aqui, que não tem necessidade de ter espaço aqui dentro. Então, eu só posso utilizar o Figure Caption se eu estiver dentro da tag Figure, tá? Eu poderia colocar a imagem sem a tag Figure, mas aí o Figure Caption não ia funcionar. Pode ver a relação entre elas, ó, Figure, tá? E Fig Caption, Fig de figura e Caption de legenda, tá? Que nem você tem na televisão lá, Closing Caption, né? Que é para você fazer colocar a tradução automática, né? A legenda. No caso desse aqui, você está colocando a legenda na imagem, tá? Então, eu estou usando a tag IMG dentro do Figure, SRC é o local onde vai ficar a imagem, pasta imagens, barra o nome do arquivo, que é senai.jpg, tá? Rate igual a 100, eu estou determinando a altura da imagem. Então, a linha da coluna tem 100 pixels e a imagem também tem 100 pixels, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui a imagem, a linha com 100 pixels, tá? Então, eu poderia simplesmente colocar, especificando a imagem com 100 pixels, eu já obrigaria a minha TR a ficar com 100 pixels, tá? Mas por questões de segurança, tá? Eu coloquei também aqui, tá? Então, a mesma altura que eu estou usando na linha, eu estou usando aqui na minha imagem. Width é para você colocar a largura da imagem, tá? Então, width 100%. Então, eu estou usando 100% do tamanho da imagem, tá? Então, como a minha tabela vai ocupar 90% do tamanho da tela, eu vou utilizar todo o espaço da tabela com a largura da imagem. Então, vamos ver aqui, ó. Tá? Então, ela está usando aqui toda essa largura aqui, todo esse espaço aqui, que eu deixei aqui, tá? 100%. Continuando, agora sim nós vamos utilizar o Fig Caption, que é a legenda. Sistema Senai de ensino, e aí você vai ver aqui embaixo, ó, vou grifar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Sistema Senai de ensino, beleza? Então, continuando, gente, se tiver alguma coisa que vocês não tiverem entendido, por favor, pode me interromper que eu paro e explico de novo, tá? Como eu abri aqui o Figure Caption, eu tenho que fechar. Então, aqui, ó, barra Fig Caption, tá? Então, fechei a legenda e fechei a tag Figure, que está aqui, ó, antes da imagem. Fecho a coluna e fecho a linha, tá? O restante, não. Dá licença. Se deixar sem esse Figure antes do IMG e sem fechar ele, só deixar o Fig Caption, funciona? Não. Como eu falei, eu só estou utilizando esse Figure antes da imagem porque eu queria usar essa legenda dentro da imagem, tá? E essa legenda aqui, esse Fig Caption, só funciona se eu estiver dentro da tag Figure, tá? Por isso que eu estou utilizando. Se eu não quiser utilizar essa legenda, aí eu posso tirar o Figure daqui e tirar isso tudo aqui, tá? Mas se eu quiser usar a legenda, tem que ter o Figure, senão ele não funciona. Eu já fiz esse teste e não funciona, tá bom? Agora nós vamos continuar aqui abrindo uma nova linha,
abrir uma outra coluna, tá? Alinhando ao centro. Essa coluna ela vai utilizar 25% do tamanho da tabela, tá? Então os outros 75% vai ficar para o conteúdo. Então 25% vai ser isso aqui, ó, que é o menu, tá bom? Esses outros 75% vão ficar aqui. Então aqui vocês já estão começando a ver divisão de tabela para você poder organizar o teu site, tá? Aqui eu tenho então uma coluna com 25%. Dentro dessa coluna eu estou colocando aqui, ó, estou chamando a classe menu, tá, do CSS. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E V-Align. Lembra que nós vimos aqui, ó, Align Center, né? Nós vimos na aula passada Align Left, Align Right, Align Justify. Quando você tem um V na frente do Align, significa que esse alinhamento é na vertical, tá? O Align puro, sem a letra V na frente, ele é o alinhamento na horizontal. Então, ele vai para o centro da tela, ele vai para o lado direito da tela, ele vai para o lado esquerdo da tela, ele justifica, tá? Na horizontal. O V-Align, ele é o movimento na vertical, tá? Então, como eu estou botando V-Align Top, eu estou dizendo que eu vou alinhar ao topo. Então, ela vai começar do topo para baixo o texto dentro dessa tabela, tá bom? E o que seria o texto? Seria essa lista aqui não ordenada, tá? Que são os botões do meu menu. Então, nós temos aqui o L, que é uma lista não ordenada, LI, que é o primeiro item da lista, a tag A, que é para criar um link, href, que é o local, o nome do arquivo que eu vou executar quando eu clicar o link. Então, tabela.html. Então, se eu tiver, como esse menu vai estar em várias partes do meu site, se eu quiser, estou lá em localização e eu quero voltar para a página inicial, basta eu clicar no link página inicial, que ele vai executar o arquivo tabela.html de novo, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó. Eu vou aqui para localização. Então, tá aqui, estou em localização. Se eu clicar aqui de novo em página inicial, automaticamente ele muda de página, ok? Isso é feito com o link. Abri a tag A, botei o endereço do arquivo, fecho a etiqueta. Página inicial aqui é o nome que será exibido, tá, para o usuário, para ele poder saber que link é esse. Tá? Então, página inicial é mensagem para o usuário, o que nós chamamos de etiqueta. Tá? Fecho a tag A, fecho a LI. Aí faço a mesma coisa para quem somos. Notem que quem somos, o href está vazio. Então, ele não vai para lugar nenhum, porque não tem nenhum arquivo especificado para ser aberto. Então, se eu clicar aqui em quem somos, ele não faz nada, permanece no mesmo lugar. Tá? Eu também poderia colocar, se eu quiser, o hashtag ou sustenido, né? Que também tem a mesma função, fazer com que a página não saia do lugar. Tá? Tanto faz colocar o hashtag ou deixar em branco, dá no mesmo. E aqui a mensagem quem somos. Tá? Na próxima LI, eu estou utilizando o link para o formulário, que é para a pessoa poder fazer o seu cadastro no banco de dados do sistema lá da escola. É um exemplo. Claro que aqui a gente não está usando banco de dados ainda, tá? Aqui eu faço um link para a galeria de fotos. E aqui eu faço um link para o contato. Notem que ele também está vazio, porque eu não cheguei a criar o formulário de contato, tá? Então, não estou utilizando aqui o contato. Aqui, LI, eu estou usando a localização. Aqui eu estou direcionando para o endereço do site, da página, né? Do arquivo localização.html, que nós vamos ver na próxima aula também, tá? Fechei o L, então fechei a lista. Fechei TD, que é a primeira TD, tá?
é aquela TD do lado esquerdo, onde está o menu, que vai ocupar 25% do meu site, tá? Da minha tabela. O restante, os outros 75% da tabela, vai ser ocupado pelaquela imagem, que é essa daqui, ó, por essa imagem, mais esse texto todo aqui, tá? Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, ó, TD class texto, eu criei um texto, uma classe só para configurar o texto lá no CSS. Figure, novamente eu estou usando a imagem figure, porque eu quero fazer uma referência aqui, tá? Há uma identificação aqui que eu estou usando, e eu vou fazer uma configuração lá, tá? E se você olhar, deixa eu ver aqui, esse aqui eu não estou utilizando a legenda, tá? O Fig Caption, mas se eu quiser colocar uma legenda, na verdade tinha legenda, depois eu tirei, tá? Então, só por isso que eu estou usando o Fig Cap, o Fig. Deixa eu descer um pouquinho. Então, figure ID, família Pelho. O que é esse danado desse ID aqui? Tá? Isso aqui vocês vão ver muito, muito mesmo na hora de criar site. Tá? Essa ID é utilizada para você identificar um objeto. Tá? Então, a ID, ou ID em inglês, é utilizado para você identificar um objeto. Então, toda vez que você quer criar uma classe e você quer que essa classe do CSS, que na verdade não vai ser uma classe, vai ser uma configuração que você faz no CSS, que vai ser executada toda vez que ela localizar isso aqui, ó, família Pelho, que era a família que estava visitando lá a outra escola. Então, eu vou abrir aqui só para vocês verem aqui. Nós vamos achar aqui a família, a classe aqui, família Pelho. Cadê você? Eu tirei. Isso mesmo. Isso aqui nem está sendo utilizado. Tá? Tá sim, professor. Tá? Eu não vi. Volta lá. Óculos. Deixa eu botar... agora eu tô enxergando de novo. Espera aí. Cadê você? Acho que eu passei rápido demais, né? Não, foi. Sabe. Tá aqui. Tá com a visão boa, hein? Obrigado. Nada. É porque estava desalinhado aqui, é por isso que eu não enxerguei. E não é nada, eu tô ceguinho mesmo. Esse óculos aqui já já não tá dando conta. Eu tô dando muita aula, principalmente à noite. Então eu mandei fazer o outro óculos, mas ainda não tá pronto. Então, olha só, aqui na família Pelho, olha a diferença. Quando é uma classe, eu expliquei isso na aula de CSS, começa com ponto, tá? Quando não começar com ponto e não tiver nada na frente, como aqui, ó, Fig Caption, eu estou configurando a tag, tá? Quando tiver o sustenido na frente, ou hashtag, né, como vocês preferirem chamar, eu estou configurando uma ID, tá? Aqui eu estou determinando o seguinte, hashtag significa que eu vou localizar lá no HTML uma ID chamada família Pelho, tá? Então vou utilizar essa. O que eu fiz aqui, gente? Eu vou utilizar essa referência aqui, família Pelho, que vai ser identificada através de uma ID, que é esse cara aqui, ó. ID, tá? O ID lá no CSS é representado pelo hashtag e família Pelho é o nome dessa identificação, tá? Então, toda vez que ele passar pelo meu arquivo e identificar família Pelho, ele vai aplicar essas configurações aqui, que não é nada demais. O que eu coloquei aqui? Float, tá?
Float significa flutuar no CSS. Eu estou determinando que o meu objeto está flutuando e nesse caso aqui ele está flutuando à esquerda, tá? Então meu objeto ele vai aparecer na tela e ele vai ser direcionado à esquerda, ele vai aparecer flutuando à esquerda. Margem 10 pixels significa que eu vou afastar ele 10 pixels da margem, então vai ficar dessa forma aqui, ó. Notem aqui, ó, tá vendo aqui o primeiro P aqui que eu marquei? Olha como é que ele está um pouquinho afastado aqui, ele está junto da coluna, tá? Aqui é onde começa a outra coluna da tabela. Olha como é que a imagem está um pouquinho afastada, tá vendo? Ela não chega a encostar na mesma direção aqui da letra P e do Firjan aqui embaixo, tá? Então, esses 10 pixels que eu dei de margem. Continuando aqui, então vamos voltar para a tabela. Agora sim a imagem, tá dentro da pasta imagens, aí tá lá o nome da imagem, .jpg, então o nome da imagem e a extensão, tá? Como as imagens estão dentro da pasta imagens, eu não posso esquecer de citar o nome da pasta, barra, o nome do arquivo, ponto, a extensão do arquivo. O width 250, eu estou configurando a largura dessa foto. Rate 250, eu estou configurando a altura dessa foto, tá? Não tem mais nada para configurar. Lembrando, se eu quisesse indicar para o HTML que eu estou fechando a tag imagem, basta colocar essa barra no final da tag, tá? Mas se eu não colocar, vai funcionar da mesma forma, não vai afetar em nada, tá? Fechei o figure, tá? E eu estou agora criando um parágrafo, tá? Esse parágrafo, ele vai estar justificado, então alinhamento aqui, ó, align justify, tá? Align justify, que é alinhado nas duas margens, tá? Aí aqui eu estou colocando aqui um texto aqui de referência aqui sobre o evento lá que estava acontecendo, tá? Aí vem até aqui embaixo, onde eu fecho o parágrafo, tá? E fecho a coluna. Fechei a coluna, automaticamente eu fecho a linha, tá? Então, essa primeira parte aqui do site, menu e coluna, né, o conteúdo do corpo do site, já estão prontos. Agora nós vamos fazer essa última parte aqui, ó, tá? Que é os telefones de contato, tal, não sei o que, e o logo aqui debaixo do sistema lá deles, tá? Abrir uma nova linha, abrir uma coluna TD alinhada ao centro, H2, que é para colocar um título, tá? Eu estou usando aqui o telefone de contato, fecho H2, aí coloco aqui ligações gratuitas de telefone fixo no estado do Rio de Janeiro. É uma informação que eles costumam colocar lá, então tá aqui, ó, a referenciazinha, tá? Coloquei isso, fechei a TD, criei uma nova TD, tá? De novo H2, agora eu coloco o telefone específico, né, dessa unidade onde eu trabalho, ligações gratuitas para telefone fixo no estado do Rio de Janeiro, de segunda a sexta, tá lá os horários e tal, fecho TD, fecho TR. E embaixo eu coloquei uma nova linha, abri TD, novamente eu estou utilizando, TR para abrir uma nova linha, TD para abrir uma nova coluna, e eu estou utilizando agora o CoSpan para mesclar. Notem que nessa linha anterior eu tenho uma coluna, duas colunas. Nessa outra, como eu não quero duas colunas, eu quero uma só, então eu vou usar o CoSpan para poder mesclar. Alinhei ao centro, Align Center, botei um BRzinho aqui para pular uma linha para ficar um pouquinho mais afastado, e aí estou utilizando aqui um link, tá? Lá do sistema deles lá, né, da empresa principal, e uma imagem com o logo deles, tá? Como referência do link. Então, o link ele pode tanto ser texto
quanto ele pode ser imagem. Então, se eu clicar aqui, eu vou ser direcionado para outra página. Ó, tá carregando, foi, tá vendo? Então, você pode utilizar uma imagem como referência do link. Notem que quando eu passo o mouse em cima, o ponteiro do mouse muda, tá? A mesma coisa acontece aqui onde é o link, ok? E não tem mais nada para fazer, fechei a coluna, tá? Aqui eu botei um BRzinho para poder a coluna fechar sem estourar aqui embaixo, senão ia estourar a imagem. Fechei a coluna, fechei a linha, fechei a tabela, agora só vim fechando. Fechei tabela, fechei o corpo do site, fechei o HTML, tá? Então, aqui nós temos, quais as classes que nós temos? Nós temos a ID da família, que nós já comentamos, né? E nós temos a classe menu, que nós vamos comentar agora, tá? Então, na classe menu, que é essa classe que, quando você passa o mouse em cima, faz essa aparência aqui, tá? Vamos ver essa classe. Então, style tabela. Vamos procurar agora a classe menu. Aqui no corpo do site eu coloquei um background color com essa cor aqui, que é aquele tom de azul, tá, mais claro. Vocês viram aqui, ó, esse tom de azul aqui fora da tabela. Color, letra branca. Então está dizendo que o texto vai ser na cor branca. Font family, eu estou especificando qual é a família de fonte que eu vou utilizar. Preferencialmente Verdana. Se não tiver Verdana, Arial. Se não tiver Arial, sans serif, que é uma letra genérica. Fonte style bold, tá? Eu estou dizendo que no corpo do site o estilo da minha fonte vai ser negrito, tá? Bold é negrito. Então notem que a letra ela está bem encorpada, tá? Ela está assim bem encorpada porque olha a diferença dessa letra aqui do texto para essa letra aqui que não está com o style bold, tá? Então eu estou utilizando o style bold para botar a letra em negrito, tá? Font size 24, então a letra vai ficar com tamanho 24 pixels, que é uma letra bem grandinha do CSS. Aqui no figure, que é aquela imagem, né, que nós estamos utilizando, aqui, ó, essa imagem aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá aqui, ó, figure ID família, né? Eu estou configurando essa imagem, essa tag. Então essa tag figure está sendo configurada. Dentro da tag background color, aí vai ter esse tom de cor. Border, ou seja, eu estou colocando uma borda de 1 pixel do tipo sólido, então aquela linha fechada, tá? E na cor cinza, ok? Então vamos ver se isso está sendo aplicado. Então aqui, ó, se você olhar aqui do lado esquerdo da imagem, você vê uma linhazinha aqui, ó, quase branco, é um cinza bem clarinho, tá? Quase branco, que está envolvendo toda a fotografia, tá? Aqui embaixo você não percebe muito porque você tem uma sombra também na mesma cor, tá? Então, desse lado aqui e desse você não percebe muito, mas aqui você consegue perceber, tá? Text Align Center, estou centralizando o texto, tá, no centro. Display Block está dizendo que vai aparecer, tá? Se eu colocasse Display None, a imagem não apareceria. Margem Top, eu estou configurando a margem de cima, tá? 1 EM é uma outra unidade de medida que ela é maior do que o pixel, tá? Então, se você olhar aqui, ó, eu não lembro de cabeça a medida, não vou mentir para vocês, tá? Então, aqui, ó, quanto é um EM quantos pixels
Aqui é o tamanho do pixel, não aceitou. Vamos lá, é M. Aqui, ó, é M para pixel. Tá? Aqui é a conversão. Só para vocês terem uma noção, tá? De tamanho. Aqui explica. Eu sempre gosto de mostrar a documentação, tá? Aqui é um tamanho padrão em 16 pixels, tá? Vou botar aqui. Converte EM em pixel. Então, um EM é igual a 16. Aqui ele está dando 16 pixels. Nossa, tudo não. 0 pixels. 10 pixels. Essa calculadora, não sei utilizar essa calculadora aqui de conversão. Não vou usar essa aqui, é melhor usar a explicação. Espera aí. Aqui, ó, 10 pixels equivale a 0,625 EM, tá? Então, para você conseguir chegar a 1 EM, você precisa de 16 pixels. Então, significa que, se eu estou utilizando aqui 1 EM, significa que eu estou a 16 pixels do topo da tela, tá? Então, aqui eu posso usar tanto 1 EM quanto 16 pixels, que vai dar no mesmo. Margem bottom, mesma coisa. Margem top, margem bottom, left e right, tá? Então, aqui, margem do topo é a parte de cima, margem bottom a de baixo, margem left 40 pixels, ou seja, 40 pixels à esquerda, e margem direita 40 pixels também. Agora, box shadow, tá? Que é isso? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, deixa eu fechar isso aqui, essa sombra aqui embaixo da imagem é a box shadow, tá? Então, o comando utilizado para fazer aquela sombra é a box shadow. Aqui você está especificando a cor da sombra, tá? Que você quer colocar. Aqui você vai colocar as espessuras, tá? Isso aqui, eu não lembro direito a ordem da sequência, tá, gente? Tem muita coisa, eu também realmente, eu vou confessar para vocês, essa semana eu estou com a cabeça muito cansada, eu estou dando aula direto, e tá ficando puxado para mim. Então tem coisa que tem hora que dá um apagão. Então 3 pixels de uma das bordas, só a gente descobre, quer ver? Só botar aqui, ó, 10 pixels nessa daqui e atualizar. A gente descobre qual é essa daqui. Então aqui, ó, 10 pixels. A primeira coordenada é a do lado direito, tá? Então, vou voltar aqui para 3. A segunda coordenada é a de baixo. Quer ver? Vou atualizar. Eu sempre uso Ctrl S para atualizar, tá? Que aí você só atualiza o que você já alterou. Então aqui, ó, voltei para 3 pixels aqui. E embaixo eu passei para 10 pixels, tá? Então, aquelas coordenadas, lembrei, aquelas coordenadas ali funcionam assim, ó, no horário, no sentido horário, tá? Direita, primeiro, direita, embaixo, esquerda, topo, tá? Então, são sempre no sentido horário. Começa pela direita, embaixo, à esquerda e topo, ok? Então, aí você vai falar assim, pô, Edson, mas olha só, aí você está colocando esquerda
e topo com 1 pixels, mas não está aparecendo. Por que que não está aparecendo? Porque como é sombra, tá? Como é sombra, a sombra ela fica sempre na diagonal do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Então, a sombra vai sempre aparecer do lado direito e embaixo, tá? Do lado esquerdo, ele não aparece, a não ser que você coloque uma sombra muito larga, ele vai aparecer a pontinha aqui para você, mas dificilmente vai aparecer, tá? Geralmente, sombra vai aparecer dessa forma aqui. Para você colocar uma sombra aqui, você teria que aumentar muito aqui o tamanho da Box Shadow, tá? Tipo, vou botar aqui 20 do lado esquerdo. Ela ficou aquela sombra agora, né, brilhando, tá vendo? Aí agora aparece aqui para você, ó, tá vendo? Agora você consegue ver, tá? Então, vou voltar aqui para 2, senão eu vou bagunçar aqui o design. Voltou. Ok? Bom, agora nós vamos dar continuidade aqui. Figure Caption, que é a legenda. Professor, Pois não. tirou uma dúvida. Essa formatação do CSS, ela precisa estar aberta em uma nova guia para a gente incorporar o site? Não. Isso aqui geralmente a gente trabalha aqui do jeito que eu estou trabalhando aqui, com o site que eu estou fazendo a edição e o CSS aberto ao mesmo tempo, só para poder facilitar a minha vida, que eu vou navegando aqui de um para o outro. Uma bolinha, né? Aí eu vou pegando aqui, eu estou mexendo aqui, aí eu estou configurando a classe menu, né? E aí eu vou lá, abro aqui o CSS e vou configurando, e eu vou testando aqui, ó, vou atualizando o F5 e atualizando. Vai um por um, né? Não é necessário. Mas Mais uma colinha. depois que eu terminei de fazer, eu posso fechar o CSS, porque ele vai estar sendo aberto via comando. Tá aqui, ó. Aqui no cabeçalho, tem aqui, ó, linha 4, chamando CSS, tá? Ele só está aberto aqui porque eu estou mostrando o código para vocês. Beleza? Beleza. Então aqui eu estou configurando agora, como eu não tenho hashtag ou sustenido e não tenho ponto na frente, eu estou configurando a tag, tá? Tag Fig Caption. O que eu estou colocando aqui, ó? Fonte Style, que é o estilo da fonte, Italic, tá? Text Align Center e Color na cor cinza, tá? O que é isso aqui? Eu estou configurando o que aqui, na verdade? Estou configurando isso aqui, ó. Tá? Essa legenda aqui, ó, pode ver que ela está em itálico, tá? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, só para a gente poder testar aqui, ó, eu vou colocar aqui... rapaz, eu não lembro qual é o preto. Mas vamos colocar aqui black. Vamos escrever black. A gente atualiza aqui. Tá lá, ó. Mudou a cor, tá? Então eu estou configurando, como eu não tenho legenda aqui na imagem de baixo, eu estou configurando a legenda, ela vai ser aplicada só aqui em cima, tá? Então vou desfazer aqui e vou voltar para a cor que estava. Pronto. Família Paleo eu já expliquei o que é. Coloquei flutuando à esquerda, tá? Que é a imagem. Aqui eu estou configurando título, tá? Nessa página aqui eu não estou utilizando essa classe, mas eu já tinha explicado lá na aula que nós demos de CSS, tá? Font Family, Font Size, que é o tamanho, cor e a largura do título, né? Aqui, esse aqui, na verdade, é que eu acho que eu aproveitei aquele mesmo CSS de lá e copiei e colei aqui. Essa daqui acabou ficando, mas não está sendo utilizada. Pelo menos não nessa página, tá? Texto eu estou utilizando sim, quer ver? Tem aqui, ó, class texto, tá? Class texto,
na linha 19, que é esse texto aqui que a gente está usando, tá? Aqui no texto é só fonte family, Verdana, Arial Sans Serif, o tamanho da fonte, que é 18 pixels, e a cor da fonte, que é branco, tá? Bem simples. Aqui, tabela. Aqui eu estou configurando, estou criando não a classe, eu estou configurando a tag table, tá? O que eu estou botando na tag table? Background color. Então, eu estou especificando a cor do fundo da tabela, que é esse tom de azul aqui, mais escuro aqui. Então, aqui o background color do fundo do site, e aqui é o background color da tabela, tá? Aqui a tag imagens, aqui na verdade estou criando uma classe imagens, tá? A classe imagens, eu não sei nem se eu cheguei a chamá-la aqui, não, deve estar usando nas outras páginas, nessa daqui eu não estou usando, tá? Porque às vezes você olha assim, não está sendo usado aqui, mas eu tenho outras imagens aqui, outras fotos, tá vendo? Tem outras coisas que está sendo utilizado, então pode ser que esteja, não lembro de cabeça se está utilizando ou não, a gente vai ver durante as aulas. E agora finalmente eu cheguei na classe menu, tá? Bem parecido com aquela classe menu que nós utilizamos lá na aula passada, naquele site, tá? Que tinha lá o logo, coloca título, né? Coloca link, que foi o da última aula que nós trabalhamos CSS. Eu aproveitei aquele mesmo menu, né? Eu aproveitei o mesmo arquivo, copiei, colei aqui, só fiz as alterações que eu precisava. E é o que eu falo para vocês. Depois de um tempo programando, muita coisa você reaproveita. Eu falei isso durante essa aula de CSS, que eu tinha aquele estilo lá, e eu pegava, para não ter que refazer tudo de novo, eu copiava aquilo ali e só ia adequando às minhas necessidades, tá? Então, eu criei uma classe menu, né? Dei a copiada na classe menu. Aqui eu estou especificando a altura da classe, né? Do menu, 30 pixels. Background color none, então estou dizendo que eu não quero que apareça eu não quero que apareça a cor do fundo, tá? Menu UL. Agora eu estou configurando a lista não ordenada. Margem 0, então eu quero que ela fique colada uma na outra, colada no canto esquerdo. Paging 5 pixels. Estou dizendo que eu vou afastar 5 pixels de qualquer coisa. Então, se eu voltar aqui, ó, notem que eu estou um pouquinho afastado. Tá vendo que o texto ele está um pouco afastado da margem, né, da borda dos botões, tá? São os 5 pixels que eu estou dando aqui de afastamento, tá bom? Então, para poder não ficar encostando um no outro. E o que mais? List style none. Então, estou tirando, como nós estamos utilizando uma lista, né, com LI, que é aquela lista não ordenada, e iria aparecer a bolinha. List style none, eu estou desativando a exibição da bolinha. Então, não aparece mais a bolinha, tá? Se eu botar o bloco aqui, todos os menus lá vão aparecer com a bolinha do lado, né? Menu UL, LI, float left. Então, estou dizendo que cada botão, né, do meu menu vai estar flutuando à esquerda. Pô, Edson, não estou entendendo. Está flutuando à esquerda e está aparecendo um embaixo do outro? Sim, vou explicar o porquê. Olha só. Lembra que eu coloquei lá na tabela, eu coloquei aqui na tabela para ocupar somente 25% de largura, né, da tabela, né, na minha coluna. Então, ela tem um limite, né, de largura. E o que eu fiz? Eu coloquei para ele flutuar à esquerda, mas aí eu vim aqui e especifiquei qual é a largura, tá? O que eu fiz? Eu calculei mais ou menos, tá? Eu fui experimentando, aumentando, diminuindo, e aí eu cheguei nessa medida, tá? Que é essa daqui, ó,
que 200 pixels eu consigo ocupar praticamente todo o espaço da coluna. Então sobra aqui uma margenzinha aqui, ó, de 5 pixels, que é o page, tá? E aqui também vai sobrar mais 5 pixels aqui do lado. E aí o que acontece? Como essa imagem, esse botão, ele ocupa 90%, digamos assim, da largura da coluna, o próximo botão não dá para encaixar do lado. O que ele vai fazer? Como ele está flutuando, encaixa embaixo. Beleza? Foi o que eu fiz, tá? Para poder fazer esse efeito aqui. Os botões estão flutuando, eles estão soltos, tá? Mas ele está encaixando um embaixo do outro porque não tem espaço para encaixar um ao lado do outro. Então ele acaba encaixando embaixo. Se eu diminuir aqui o tamanho desse cara aqui para 100 e atualizar, olha o que vai acontecer. Viu? Tá? Então ele está flutuando e ele está se encaixando um embaixo do outro porque ele não cabe um ao lado do outro. Quando ele cabe um ao lado do outro, aqui ó, a bagunça que eu fiz, tá? Então vou corrigir aqui, ó. Pronto, encaixou tudo direitinho um embaixo do outro. Tudo questão de medidas, tá? Então aqui nos links, menu ULLI, o LI vai estar flutuando à esquerda. Menu UL, LI, A, tudo isso aqui a gente já viu na aula retrasada, que é Font Family, você já sabe o que é, sequência de fontes de acordo com a minha prioridade, Verdana, Arial, Sans Serif. Pô, Edson, tu gosta de Verdana? Pô, cara, pior que não, é o que é o nome mais fácil de eu lembrar, eu tenho dificuldade de lembrar nome, então eu boto os nomes que eu tenho certeza que eu vou conseguir lembrar. Então, Verdana, Arial, Sans Serif são nomes que são muito comuns, a gente vê toda hora, então eu acabei decorando esse nome, então é o que eu já vem na minha cabeça. Quando eu quero fazer um negócio mais diferenciado, eu vou escolher uma fontezinha melhor, né? Font size, tamanho da fonte, 18 pixels. Color white, eu estou colocando a cor da fonte branca. Width, 200 pixels. Já acabei de explicar isso para vocês, eu estou especificando a largura do botão do menu. Rate, 20 pixels, é a altura do botão, tá? Então, esse botão aqui, ele tem 200 pixels de largura e 20 pixels de altura, tá? Se eu aumentar aqui o tamanho da altura, você vai ver que o tamanho do botão também aumenta. Eu vou botar mais 10 pixels, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Olha o espaçamento. Lá, tá vendo? Os botões ficaram maiores. Beleza? Então é isso que está acontecendo. Então vou voltar aqui para 20. Text Decoration None. Nós não estamos falando de link. O link, ele tem uma decoração padrão no HTML, que é ficar na cor azul e ficar sublinhado. Quando você coloca Text Decoration None, você está desativando essa configuração. Então ele não passa mais, ele passa a não mais ficar na cor azul, ele vai usar a cor que você especificar no CSS, nesse caso branco, e a outra coisa é que ele não vai mais ficar sublinhado, tá? Eu estou desativando esse sublinhado e essa cor azul. Ele vai usar a cor que eu especificar e sem sublinhado. Text Align Center, eu estou centralizando o texto, tá? Estou colocando o texto de cada botão no centro do botão, beleza? Page em 5 pixels, eu estou afastando 5 pixels em todas as direções, tá? Então é por isso que o botão ele não encosta no outro e também não o texto não encosta nas bordas do botão, tá? Se eu não colocar isso, vai ficar a borda do botão vai ficar muito rente no texto, tá? Vai ficar coladinho aqui no contato aqui. Que mais? Margem left 5 pixels, estou afastando 5 pixels da esquerda, tá?
Então, se você observar aqui, ó, ele não encosta na borda esquerda da coluna, porque ele está 5 pixels afastado, tá? E border radius 5 pixels. Que diacho esse border radius? Radius, o nome já está dizendo de rádio. Você botar o rádio da circunferência, o raio, tá? Da circunferência. Então aqui eu estou colocando 5 pixels. Quanto maior for o tamanho, né, do rádius, né, da borda, maior é a envergadura, então maior a curva. Então 5 pixels ele está assim, ó, já está arredondadinho. Se eu aumentar, vou botar aqui 15 pixels e vamos testar. Ó, olha como é que ficou bem mais arredondado. Aí vai do gosto da pessoa, tá? Então esse aqui já ficou bem mais arredondado, tá? Quanto maior for o raio, mais arredondado fica, ó. Vou voltar para 5. Então tá aqui, ó, aqui tá com 15, bem redondinho, e agora eu vou voltar para 5, ó, mais quadradinho, tá? Aí fica a critério do seu gosto, ou o gosto do seu cliente, tá bom? Bom, então dessa primeira parte aqui nós acabamos a parte do CSS, tá? Essa primeira parte aqui, tá? Acabamos em termos de configuração básica, tá? Agora, pô, começou de novo? Sim, começou de novo. Olha só, hover, tá? O que é hover? O menu está aqui. Você está vendo alguma coisa aqui do efeito? Não. O efeito ele só vai aparecer quando você passar o mouse em cima. Isso é o hover, tá? Hover é o passar o mouse em cima, tá? Então, quando eu passo o mouse em cima, eu estou fazendo o efeito hover, tá? Então, para que isso aqui ocorra, eu repito, tá? Eu repito a mesma coisa aqui, ó. Eu só copiei, vim aqui, copiei, pum, colei aqui embaixo, acrescentei a palavra hover, 2 pontos hover, depois da tag A, tá? E aí eu tirei algumas coisas que não seriam necessárias naquele momento do hover, ao passar o mouse em cima. Porque como aqui já está montado, eu só vou colocar o que eu quero alterar, tá? Então, o que eu quero alterar? Vamos lá, vamos comparar aqui, ó. Box Shadow, tem aqui? Sem o hover? Não, que é o que? A sombra, tá? Background Color, tem aqui? Também não. Então, ele estava sem cor no fundo. Inclusive, aqui, ó, nós colocamos Background Color None, aqui na classe menu. Então, o menu está sem cor de fundo. Só que, quando eu passo o mouse em cima, aí eu coloquei cor. Beleza? Que é para dar esse efeito aqui, ó. Então, aonde ele está colocando cor? Somente onde o mouse estiver, tá? Onde estiver passando o mouse em cima. Aí ele aplica cor. Nos outros está sem cor, tá vendo? Box Shadow, tá? Aqui é a cor que eu estou querendo colocar na sombra. E aqui eu estou colocando 2 pixels em todas as direções. Então vamos ver aqui, ó. Olha a sombra aqui, ó. Tá vendo? Essa sombra cinza em volta do botão, tá? Se eu não colocar, vou tirar para você ver. Dá o efeito também, mas não é a mesma coisa, tá? No CSS, comentário é colocado dessa forma aqui, ó. Barra asterisco para começar e asterisco barra para fechar, tá? Então vou salvar aqui. Então, ó, ele mostra aqui a sombra aqui, tá vendo? A cor do preenchimento do botão, mas ele não dá o mesmo efeito, não tem a mesma graça. Olha a diferença aqui desse, e agora eu vou restaurar aqui a sombra. Vou restaurar agora. Olha a diferença.
Não dá um efeito muito mais impactante quando você coloca essa sombrazinha, né? Para chamar bastante a atenção do seu usuário, tá? E o Active é quando o link está ativo, só que aqui eu deixei ele, você não percebe muito porque ele vai, quando você clica, né, que você ativa o link, você é direcionado para outra página, então você não percebe, tá? E o visitado, eu coloquei aqui com branco mesmo, para não ficar dando muita diferença, porque senão você vai mudando toda hora de página em página ali, e aí você não tem muita o porquê de você utilizar esse visitado, né, se você está usando um site único, tá bom? Então, esse outro menu 2 aqui eu estou usando para outra coisa, então não se aplica aqui, eu não estou chamando nessa tabela, tá? Aqui eu estou chamando somente a classe menu, então não vou comentar ele agora, beleza? Dúvidas, vou abrir para dúvida agora, vamos sanar as dúvidas, não podemos deixar acumular dúvida. Professor. Quando você colocou ali na lista, o L começou com L, não é isso? Oi? A lista não ordenada. Sim. O L. E aí depois passou para LI, né? Nessa lista não ordenada, nesse caso aí é para que ele, a pessoa que vai acessar aí o menu, ele escolha aleatoriamente qualquer botão ali, é isso? Então, olha só. Não necessariamente. Por que eu estou usando o LI? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Então vamos lá, olha só. Eu poderia colocar o menu de uma outra forma, tá? Só que a outra forma que eu poderia utilizar, o menu ia ficar muito engessado, um negócio assim muito sem movimento, não ia ficar legal. Quando você utiliza o LI para fazer o menu, você coloca o link dentro de uma lista não ordenada, tá? E aí você vai lá no CSS e você desativa essas configurações de lista, né? Quer ver? Eu vou voltar aqui no menu. Então tá aqui, ó. Eu botei list style none, né? Então ele vai tirar aquela bolinha da lista, já não aparece. O LI ele vai estar flutuando, então tá aqui, ó, float left, flutuando à esquerda. Então é uma forma de você fazer o menu ficar flutuante de uma forma mais simples. Eu poderia fazer a mesma coisa, esse mesmo menu, utilizando somente a tabela. Aí eu colocaria cada botão dentro de uma coluna da tabela. Só que ia ficar feio, porque ia ficar aquele botão quadrado com um link aparecendo lá em azul, com sublinhado. Tudo ia ficar aquela coisa bem engessada, bem estilo HTML dos anos 90. Anos 90, anos 2000. Então, para não ficar aquele site muito feio, muito antigo, eu estou usando a lista não ordenada, o LI, que são objetos que eu acabei com o CSS, eu usei o float para deixar ele flutuando. Então dá essa aparência aqui, tá? Que isso aqui isso aqui está dentro de uma coluna de tabela. Só que se eu não utilizasse essa lista não ordenada e mexesse na aparência dela através do CSS, eu teria que colocar uma coluna e uma linha para cada botão desse aqui, tá? Então iria ficar, não ia ficar muito bonito, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, eu posso até mostrar agora, quer ver? Estou baixando aqui deixa eu mudar aqui o compartilhamento, vou compartilhar a tela inteira para vocês poderem ver. Estou lá no meu site, tá aparecendo aí meu site para vocês? Então olha só, vem aqui em apostilas,
Tem aqui, ó, modelos de sites. Esses modelos de sites aqui, eles quebram um galho, mas eles já são os sites mais antigos, não são tão atualizados assim, tá? É só para vocês poderem ter uma ideiazinha de, vou botar aqui, sei lá, modelo esse um aqui, modelo de site, extrair ele aqui. Tá na parte de downloads, modelos de site, site 1, tem que extrair ele aqui também. Então tá aqui. Esse site aqui, por exemplo, tá vendo? Olha a diferença daquele lá, da movimentação daquele para esse daqui. Esse site está até bonito, tá? Ele não tá um site feio, tá até bonitinho. Só que o movimento do menu é que não tá muito bonito. Eu acho que ele até usou a técnica parecida com essa. Deixa eu ver um outro aqui. É porque tem vários, né? Então, baixei um só. Tem vários. Tem vários aqui. Eu não vou lembrar de cabeça qual é o que tá do jeito que eu queria botar para vocês. Aqui, ó, isso aqui que eu queria te mostrar. Isso aqui, ó, é feito com TD, com coluna. Então, olha aqui. Não tô dizendo que esteja feio, mas ele tá uma coisa bem quadrada, tá vendo? Bem engessada. Então, ó, não tem movimento. Isso aqui, ó, aparece o link quando você posiciona o mouse em cima. Tá? A única coisa que ele fez foi mudar a cor, que não aparece em azul, mas aparece o link, não dá o efeito de aparência no botão, né? É isso que eu queria evitar. Como a gente vai estar trabalhando com CSS, a gente faz esse site ficar mais assim, ó, mais animado, tá? Claro, esse site aqui, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu estou mais preocupado em mostrar os efeitos de animação de menu, né, de colocar sombra na imagem, do que propriamente com a aparência do site. Tá? Isso aqui está um site bem simples. Aí entraria esses templates aqui da gente colocar, né, uma imagem mais bonitinha, uma cor mais bonitinha, uma texturazinha, tá? Aí vai da criatividade da pessoa ir colocando, tá? Isso aqui são só figuras que ele utilizou, tá? Isso aqui é uma figura em PNG, que é a figura que é recortada e dá esse efeito aqui de sombra, tá? Isso aqui não é da programação dele. Isso aqui é a imagem que é recortada dessa forma, tá? Então, isso aqui na aula de design, na aula de ferramentas digitais, eu vou ensinar vocês a fazer esses recortes aqui nas imagens para vocês poderem botar no site, tá? Isso aqui, essa sombra aqui, ó, é aquela box shadow, que aí você coloca a sombra na imagem. Aí ele colocou aqui em volta da imagem toda e dá esse efeito aqui de que a imagem está com uma névoa em volta, tá? Então não é nada demais. Só que eu queria mostrar, o que eu queria mostrar para vocês, essas técnicas aqui de dar uma animação no menu, né? Botar sombra na imagem, tá? Fazer essas divisões aqui, imagem e texto, dividir no mesmo espaço, que você pode usar para você fazer um folder no seu site, beleza? Então, por isso que eu usei esse menu com o LI. Deu para entender? E se fosse o OL seria mais difícil, né? Seria mais... Isso. Porque se eu não colocasse dessa forma, usando a lista ordenada, você viu como é que fica lá. Fica aquele botão estático, aquela coluna ali, aquela coluna da tabela estática, e o link ali
Então não tem movimento nenhum, é você posicionar o mouse em cima, ele aparece o sublinhado, você clica e você é direcionado para outro lugar. E era isso que eu queria evitar, eu queria que desse mais um dinamismo na página, para que um efeito mais moderno nessa página. Eu não estava preocupado muito com a aparência nesse momento, estava preocupado em passar para vocês a questão do efeito em si. A aparência aí fica ao gosto de vocês, cada um vai botar o gosto que vocês preferirem, entendeu? Uma outra dúvida, não, você utilizou bastante, né, que é negrito, né? Isso. As palavras negrito. Como o fundo estava azul, ele ficou esbranquiçado ali, não é isso? Isso. Que eu fiz? Eu coloquei a letra branca e coloquei lá a fonte Stylon, que é o estilo da fonte. O que seria o estilo? Se é em itálico, se ela é em negrito, se ela é sublinhado, tá? E aí você coloca lá qual é o tipo do estilo que você quer. Aí o bold é negrito, o italic é o itálico e o underline é o sublinhado. Tá? Estilo underline é o sublinhado. Se colocasse a tag B também seria a mesma coisa? Bold, B, tag B. Bold ou ID? Não, o B de bola. Só que aqui a gente está usando CSS. CSS a gente não usa tag B, tá? A tag B só se a gente quisesse colocar aqui num ponto específico aqui do texto. Eu quero botar aqui dentro em negrito. Aí eu vou lá e coloco tag B aqui dentro. Mas como eu estou configurando toda a aparência do meu site pelo CSS, esquece tag B. Faz tudo pelo... A não ser assim, você vai montar o teu site todinho, você não vai usar negrito em lugar nenhum. Aí só um pedacinho ali que você quer colocar em negrito. Aí para você não ter que entrar no CSS, criar uma classe só para aquilo, aí você vai lá e vem aqui e coloca lá, tag B, tá? E aqui você fecha tag B. Aí já fechou lá. Beleza? Mas se você for, no nosso caso aqui, que vai estar configurando o texto todo em negrito, já que a gente está configurando ali o negócio, a gente já coloca no CSS, como nós fizemos aqui. Cadê? Teste, cadê o texto? Aqui, ó, fonte Style Bold. Tá? Como eu queria todo o meu corpo do site com a letra em negrito, que é para chamar bastante atenção, eu já coloquei aqui na configuração da tag body o fonte Style Bold. Então todo o site ficou com aquele negrito ali, que é o que vocês viram aqui nesse cara aqui, ó, tá tudo em negrito aqui, ó. Até o menu também tá em negrito, tá vendo? Eu tenho esse problema de detalhes, né? E nesse curso aí, detalhes é importante. Em algumas partes ali da configuração, você colocava chaves em aberto, aí lá embaixo, fechado. E a presença dessas chaves é essencial, Sim, olha só, aqui o CSS, quando você vai criar uma classe ou você vai configurar uma tag, quando você abre a chave, você está dizendo que essa tag aqui, a configuração dessa tag começa aqui e termina aqui. Aqui você marca o início da configuração e aqui você marca o final da configuração. Seja da tag, seja da ID ou seja da classe. Tá? Então, quando não tem nenhum tipo de sinal na frente, eu estou configurando uma tag. Quando tem o hashtag na frente, estou configurando um ID. E quando tem um ponto na frente, estou configurando uma classe. Tá? Eu sei que são muitas informações, tá? É muita coisa, tá? Para gravar. Como eu falei antes, não precisa gravar, tá? Não é para vocês decorarem isso. Por isso que toda vez que eu dou aula, quando termina a aula, eu disponibilizo para vocês os arquivos, tá? Para vocês poderem ter acesso aos arquivos e ir estudando o arquivo, copiar, ter como referência, que é para vocês poderem ter esse acesso, tá?
Aí o que acontece? Além de eu disponibilizar isso aqui para vocês, tudo que vocês estão aprendendo aqui, nós vamos ver isso várias e várias e várias vezes no decorrer do curso inteiro, tá? Vocês não vão ver isso só comigo. Quando vocês forem ter aula de PHP com a professora Verônica, a parte... o PHP é uma linguagem de programação que fica por trás do site. A parte de aparência do site é feita com esses comandos aí. Então, vocês vão rever isso aí de novo. Quando vocês chegarem no último módulo, vocês vão ter aula de projeto de software, que é a parte do PHP avançado, e a parte do projeto final, que é o quê? Eu vou juntar essas duas disciplinas e vocês vão ter que fazer um projeto final, pode ser em grupo, que é um site completo, tá? Então, vocês vão ter que rever isso tudo de novo no projeto final. Então, vocês vão ver várias e várias vezes. Agora, na próxima disciplina, no próximo módulo que nós vamos ter, que vai começar sem ser a semana que vem a outra, é a complementação dessa disciplina. Nós estamos em desenvolvimento Web 1, nós vamos entrar em desenvolvimento Web 2. Então, tudo que a gente for fazer lá, a gente vai usar de novo HTML, CSS, só que agora vai entrar mais uma linguagem que é JavaScript, tá? Então, vocês vão rever isso de novo. Então, de tanto ver, rever, vocês vão acabar aprendendo. Vai ser por osmose, porque é muita informação, entendeu? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, Tudo Cristiano? bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado e fiquei meio que, sei lá, não entendi muito bem a aula, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Já teve uma aula de CSS antes dessas? Isso, já teve. No início, né? Tá, e essa você pelo que eu entendi, você tá pegando as tags e tipo configurando com CSS. Isso, eu estou modificando a aparência das tags através do CSS. Do CSS, tá. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, o HTML e o CSS é um estudo paralelo, tem que ser as duas juntas. O que acontece? O HTML ele é mais antigo do que o CSS, né? Então, o CSS ele foi pensado porque antigamente o HTML ele era muito feio. Ele não tinha quase nada de configuração de aparência. Era só você mudar a cor de letra, mudar a cor de fundo, não tinha muita coisa, não tinha esses efeitos de colocar uma sombra no objeto, de você colocar uma animaçãozinha no objeto, você não tinha isso. Então inventaram o CSS para complementar o HTML. O CSS ele não é uma linguagem de programação. O CSS a gente chama de folha de estilo, né, que é você colocar um estilo na sua página, né? É como se fosse uma roupa nova que você bota no HTML. Você pega aquela roupazinha feinha, lá sem gracinha, aí você vai lá e dá uma incrementada, bota um negocinho. É como quando a mulher quer se arrumar, né, vai sair, ela vai lá, bota um brinco, um cordãozinho, né, dá uma ajeitada no cabelo, passa um batom. É a mesma coisa, o CSS é isso. Melhora a aparência, entendeu? Entendi. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa, para facilitar aqui o estudo, quando eu não consegui ter acesso àquelas aulas passadas, né? O que eu estou fazendo? Meu filho também estuda aí de manhã. E ele tem um livro. Eu peguei um livro dele aqui. De quê? De informática? Informática, o primeiro ano. Meu aluno. Teu aluno, né? É o Pedro Amaral. Você chegou a conhecer direito? Ele vai me dar aula. Eu vou dar aula para ele amanhã, 11 horas. É mesmo? Só dou aula para eles às 11 horas na sexta. Tá. Aí o livro dele tem uma parte de HTML, aí entra uma parte de CSS no meio e depois continua o HTML. Porque o HTML e o CSS trabalham juntos, né? Então eu estou estudando pelo livro dele para poder me atualizar, então eu posso pegar essa parte do HTML, entrar no CSS e depois... tá. Então é isso que eu queria saber, para eu poder me localizar melhor aí nas aulas. Eu também mostrei aqui para o pessoal, não sei se você chegou a pegar isso na aula passada, deixa eu mostrar de novo, para quem não pegou. Esse aqui é meu site, tá? É psinfo.com.br. Vem aqui na parte de apostilas
Tá vendo? Ah, sim, acabei de baixar a apostila. Isso, tá acabei vendo de aqui, ó, baixar. aplicativos? É uma apostila de HTML e CSS. Tá? Bem Isso. completa, tem bastante coisa aqui, ó. São quase 200 páginas de instruções aqui, bem explicadinhas. Tá. Tá, que aí eu só para eu entender o rumo que eu tenho que pegar aqui no Aí estudo aqui para poder me embaixo, atualizar aí, quando né? chega aqui embaixo, você entra em CSS. Tá? Aqui, ó, introdução ao CSS. Aí tudo que eu estou passando aqui para vocês de novo, tem aqui. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom, obrigada, Nada, professor. que isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Aproveitar para tirar as dúvidas, o que não tem entendido a matéria de hoje. Não acredito, Professor. Todo mundo entendeu. Professor, Fala. essas imagens minúsculas, a gente pode pegar ela do tamanho padrão, no caso que a gente baixa da internet, Qual a imagem e que você diminuir está pelo falando? Paint, no caso, para fazer o corpo do site, Sim. para dar a diferenciada, para dar a aparência do site. Eu posso diminuir ela pelo Paint? Pode, como você também pode diminuí-la pelo código, tá? Como por exemplo aqui, ó. Mas o código ele não Aqui, ó. distorce, não? White, depende do tipo de imagem que você for trabalhar. Sempre dê preferência, quando você for baixar imagem, dê preferência para imagens com extensão PNG. Tá? Que quando você trabalha com extensão PNG, a maioria, não é uma regra, mas a grande maioria, ela já vem vetorizada. O que é isso? A imagem vetorizada, ela foi ajustada de uma forma, ela foi editada de uma forma que você pode expandir ao máximo que você quiser, que ela não vai distorcer porque ela foi recortada, tá? Então, quando você aumenta a imagem, ela fica cheia de pixels, né? Mostrando aquela granulado, porque a imagem ela não foi vetorizada. Quando você vetoriza, você separa, praticamente você separa os pixels. Então você pega a imagem, você dá zoom na imagem e todas aquelas bordas, o pixel eles são quadrados, eles não são redondos. Por isso que quando você expande, ela fica toda granulada. Quando você vetoriza, você dá zoom na imagem, aí você pega aquelas pontinhas do quadradinho e você passa uma ferramenta ali que você arredonda. Então, se a imagem ela é uma imagem redonda, você corta todas aquelas pontinhas, aquelas rebarbas do pixel, e aí quando você expande, você não consegue mais ver o granulado. Então, se você baixar uma imagem do tipo PNG que tenha sido vetorizada, você pode aumentar e diminuir à vontade que não vai dar problema. Tá bom? Quando a gente chegar no módulo de ferramentas digitais, eu vou ensinar vocês a fazer essa vetorização, que acaba esse problema de você baixar a imagem. Você vai poder baixar a imagem que você quiser, vai retirar fundo da imagem, vai fazer um monte de coisas que nem é o que eu vou ensinar amanhã. O filho da Cristiane vai ter aula comigo. Essa parte ele já aprendeu, né? Ele já tiveram esse conteúdo aí de é bem facinho, né? a edição de imagem. Agora eles já estão fazendo. Editar a imagem. Agora eles já estão aprendendo a desenhar personagem de jogos. Né? Então eles já estão bem mais avançados que vocês. É bom que ele me ajuda. Você ia falar, é bom que pelo menos nessa parte aí da parte gráfica ele pode te ajudar. E na parte do HTML e CSS também, porque ele já está tendo isso. Já tá tendo. Ele pode te ajudar também. Desse quanto ele me ajuda aqui. Ah, que bom. Tá? Então, é isso, gente. Dúvidas, vamos aproveitar para sanar todas as dúvidas que tiverem. Lembrando, amanhã eu agendei uma aula, está aí no calendário de vocês. Amanhã, das 7 às 8h30 da noite, eu vou estar disponível aqui na plataforma para tirar dúvidas de quem está com dificuldade de seguir na disciplina. Tá bom? Tem quem quiser aproveitar, Ok. só aproveitar aí.
Eu vou baixar aqui a lista de presença de vocês para poder ficar registrado aqui, que eu tenho que passar para a coordenação. Deixa eu ver se já baixou aqui. Geralmente aparece para mim, dessa vez não apareceu. Baixou. Acabei, já baixei aqui. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Alguém quer aproveitar para perguntar alguma coisa? Que esteja com dificuldade de ver? Professor, é que não lembro se você falou aí. Teve tantas informações que a gente... muita coisa, né? Chega essa hora da noite e já não dá para processar tudo. Pois é. Quando aquele texto que foi colocado lá na página lá do site, do lado tem a figura e do lado tem o texto. Então tem uma... isso. Esse texto aqui, isso. O A ali está quase colado à imagem. Essa configuração aí foi colocado lá ou está descrito em tabela? Isso, essa parte. Não está escrito em tabela não. Lembra que eu falei que essa imagem aqui está flutuando? Sim. Então, vamos lá. Vou abrir o código aqui para a gente ver. Então, olha só. Como é que está essa questão do texto? Eu criei aqui uma coluna, classe texto, dentro dessa coluna, que a classe texto, ela só tem... Deixa eu abrir aqui a classe texto para você ver. Aqui, ó. É só configuração da cor da fonte, tá? Qual é o tipo de fonte, o tamanho e a cor, mais nada, tá? Depois, a outra coisa que eu vejo aqui, que eu faço, eu tô aqui, ó, figure, tag figure, eu tô utilizando a ID família Pelho. Eu venho aqui no CSS e procura aqui essa ID. Daqui, ó. Float left, tá? Ou seja, a imagem vai estar flutuando à esquerda, tá? E eu tô dando uma margem de 10 pixels, tá? Isso aqui é só para imagem, tá vendo aqui, ó? Dentro da figura, tá? Figure. Então, essa imagem, ela vai estar a 10 pixels. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, aonde começa o P aqui de baixo? Embaixo da imagem? Nota que ela tá um pouquinho afastada, ela tá mais para perto do menu do que a própria figura. Porque a figura eu botei uma margem de 10 pixels, o que eu não fiz no texto, tá? Se eu pegasse e colocasse, se eu quisesse afastar, como é o que você está querendo fazer, você está comentando, eu teria que colocar aqui no parágrafo, né? Teria que colocar aqui no parágrafo uma configuração aqui do CSS, por exemplo. Eu poderia colocar aqui, ó. Vou criar uma classe aqui chamada margem em português. E eu vou colocar somente a margem que eu quero colocar. Então, margem esquerda, eu vou afastar 5 pixels. Tá? Salvei. Como eu chamei aqui a classe de margem, vou copiar aqui, eu venho aqui na tabela, tag P, vou chamar a classe igual a margem. Salvei. Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá. Vou atualizar aqui. Tá? Eu botei quantos pixels? Acho que eu botei muito pouco pixels, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu só botei 5. Botei 5. Deixa eu botar 10. Pixels. Afastou bem pouquinho, porque ele também está estourando aqui já a borda aqui. Mas aqui, ó. Tá vendo aqui? Lembra como é que tava? Que tava mais para trás? Ó, quer ver? Vou tirar aqui, você vai ver que vai dar diferença. Eu vou botar 0.
vou atualizar. Ó, aqui está alinhado, tá vendo? Ó? O P está alinhado com a imagem. Vou dar aqui um... Já não está mais. Aqui, ó. Olha onde está o P e olha onde está a imagem. Vou mostrar. Tá vendo? Acho que Então, aqui o que a gente pode fazer é colocar aqui no CSS. Aqui eu só coloquei margem esquerda. Eu posso colocar aqui margem direita. um padding. Posso até botar aqui e especificar qual padding que eu quero. Tá vendo? Padding lado direito, 5 pixels. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Atualizar. Aí ele afastou mais, tá vendo? Só que ele mexeu também na borda aqui da imagem, que eu não quero que faça. Então a gente tem que ter alguns cuidados aqui para ele não fazer isso. Então deixa eu só botar padding 5 aqui. Ver se ele vai dar o efeito que eu quero. E agora ele deu esse padding aqui, essa borda branca aqui em volta da imagem toda. Não é esse que eu quero. Então esse padding não pode ser aqui. Então muitas das coisas que nós vamos fazer é feita dessa forma. A gente vai testando, vai experimentando, vai fazendo os testes, tá? E a gente vai vendo qual é o que nos agrada mais. Então a margem do texto está vinculada à figura, né? Ela não está vinculada à página toda. Entende? E se eu quisesse, por exemplo, aquela margem lá do canto direito do texto, não ficar tão grudado ao final da página. Sim, aí eu teria que colocar Deixa eu desfazer. Eu teria que colocar aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar esse padding aqui, porque não é o que eu quero. Eu vou colocar a margem esquerda e também vou colocar a margem direita. Margem direita é só colocar aqui também, sei lá, botar 5 pixels aqui. Agora já não tá pegando mais aqui, tá vendo? Se você quiser que ela afaste mais, é só você colocar aqui a mesma coisa. É só você aumentar. E aí você vai ajustando. Aí é questão de ajuste, tá vendo? Afastou mais. É isso que você queria? Isso, é. Então, é questão de ajuste. Se aqui eu tenho a margem esquerda, eu também tenho a margem direita. É só você ajustar. Como tem uma parte aqui que o olhinho... Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar onde está. Aqui, ó. Margem topo, que é a margem de cima. Margem bottom, que é a margem de baixo. Margem left, que é a margem esquerda e direita. Vou até colocar aqui um comentário aqui para vocês poderem margem superior. Aqui é a inferior. Margem esquerda e margem direita.
que aí fica mais fácil você lembrar quais são os comandos das margens. Tá bom? Aqui, se você quiser também, a gente pode colocar um outro comentário aqui. EM é igual a 16 pixels. Tá? Só para vocês lembrarem que isso aqui é essa medida aqui, 1 EM, vou botar aqui, ó. 1 EM é igual a 16 pixels. Tá? Só para vocês poderem lembrar dessa medida aqui. Senão depois vai falar, caramba, esse EM é o que mesmo? Hein? Então, para não acontecer isso, já sabem que 1 EM é igual a 16 pixels. Professor, Pois não? boa noite. A questão do texto em cima, parece que o espaçamento entre as palavras está maior do que a parte de baixo. Como que eu faço para resolver isso? Qual? De onde? Qual parte? No texto, Do texto. do lado da figura de cima, parece que o espaçamento do texto está começando, parece que o espaçamento entre as palavras está maior do que na parte de baixo do texto. Ah, tá. Isso aqui que você diz, essa primeira parte aqui, Sim, sim. é que acontece. Eu estou utilizando um alinhamento justificado. Deixa eu ver aqui onde está. Aqui, ó, Justify, tá? Que é o alinhamento justificado. Quando você utiliza o alinhamento justificado, ele dá uma separada nas palavras, né? Nas palavras, que é para poder encaixar na largura que você quer. Se eu modificar aqui esse alinhamento, por exemplo, à esquerda, left. Ele junta, só que ele separa aqui do lado. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa que acontece no Word quando você usa o alinhamento justificado. Ele faz a mesma coisa. Ele vai dar uma separadazinha nas letras, que é para poder encaixar dentro do alinhamento, tá? Que é o que acontece. Pode ver que tem, aqui embaixo está separado, tá vendo? É para poder encaixar na margem esquerda e na margem direita e ficar os dois alinhados certinhos. Isso aqui acontece no Word também, faz a mesma coisa, tá? Isso aqui não prejudica a formatação, tanto no Word quanto no site, ele não vai te prejudicar em relação a isso não, tá? A avaliação do teu site não é prejudicada porque tem esse espaçamento aqui separado. A pessoa que sabe desenvolver site, ela entende que aqui você quis justificar o site e por isso deu essa diferença aqui. Isso aqui é só alinhamento de margem. Obrigado. Nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, nessa primeira linha, esse A ele poderia estar um pouco mais para um espaçamento maior ali, né? Entre a figura e o texto. Né? Ah, isso aqui? Não, é só o isso. Ah, só o A? Aquele A na primeira palavra. Ah, sim, para botar uma tabulação, né, que você quer. Isso, uma tabulação. Então, aí você tem que colocar uma entidade, né, de espaçamento, tá? Que foi que eu utilizei, eu expliquei isso na terça-feira. Espaço no HTML, tá? Aí vem aqui, aí você tem as entidades aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Você tem as entidades aqui. Cadê você? Meu Deus. EMS, esse caso é para ter quatro espaços. Isso. Aqui, esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu vou colocar aqui
antes da letra A aqui, eu venho aqui e coloco esse cara aqui, ó. Agora é só atualizar lá o a página. É isso? É isso mesmo. Isso aí, Beleza? tranquilo. Isso aí, então. Então, muita coisa assim, tem coisas que você não encontra, né, no livro ou na apostila, mas que você consegue encontrar na documentação na internet. Então você coloca lá espaço no HTML, você vai lá e você consegue achar referência. Então não lembrou? Só lembra o que você quer, que nem você falou. Como é que eu coloco ali um espaçamentozinho ali? Então, você quer botar espaço? Vai lá e digita lá espaço em HTML. Aí você vai ver qual é a entidade que te dá esse espaçamento. Aí tem com um espaço único, espaço duplo ou com 4 espaços. Beleza? Então é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou por hoje encerramos? Ninguém tem mais nada para perguntar? Bom, então eu vou encerrar, vou dar como encerrada a aula de hoje. Faltam 3 minutinhos só para terminar nosso horário. Como nós não utilizamos o nosso horário de intervalo, que seria às 8 horas, de 8 às 8h20, a gente encerra às praticamente 21 horas. A gente iniciou a aula um pouquinho mais cedo hoje, apesar da gente ter que ficar aguardando os colegas entrarem até as 7h05, mas a gente já foi trocando algumas informações, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês, um ótimo descanso a todos. Vou encerrar a gravação aqui para ficar disponível para vocês, tá? Então, estou parando a gravação. Então, a gravação já está terminando de ser salva aí na plataforma. Se houver, vou também encerrar a minha gravação aqui. Tá encerrada a minha gravação também. Se alguém não conseguir baixar essa gravação, aí me fala que eu mando essa que eu fiz aqui no meu computador, tá bom? Para vocês poderem ter acesso a essa aula aí, que eu acho importante. Tá? Da quinta-feira passada eu também gravei no meu computador, então está disponível aqui caso alguém precise, é só falar comigo que eu tenho. E precisando, sabe aí os meus contatos aí, como entrar em contato comigo. Lembrando da nossa aula amanhã, tá, gente? Então não é obrigatório, tá? É só para quem quiser participar, quiser tirar dúvida. Já vai tentando aí praticar um pouquinho de hoje para amanhã. E aí amanhã de noite a gente se encontra aqui para sanar as dúvidas de vocês. Ô, professor, Oi? manda o arquivo do site, por Vou favor. mandar. Vou compactar aqui e vou mandar para vocês. Tá bom? Daqui Obrigado. a pouquinho tá disponível aí. Tchau, gente. Amanhã às 19, né, Isso, professor? 19 horas. Tá, Tá bom? tá ótimo. Tchau, gente. Tá bom, Para quem eu for ver amanhã, até amanhã. Aula amanhã. Alô, Isso. boa noite aí, até amanhã, professor. Amanhã. A aula amanhã vai ser gravada? Boa Vai noite, ser boa noite, gravada pessoal. também, tá? Vou deixar Tá bom, disponível. obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço.